Nem um, nem dois, nem três, mas quatro, exatamente, quatro episódios inteiramente dedicados ao estudo, aprofundamento sobre a espiritualidade de Dom Bosco. Pois é, esse podcast Vamos Juntos se orgulha em chegar ao final de mais uma das suas séries especiais. E nesta atual série nós estamos tocando neste ponto tão importante, tão profundo para a nossa vida de fé, que é conhecer a espiritualidade de Dom Bosco. E você que não conhece muito, agora está sendo apresentado a partir desse maravilhoso podcast Vamos Juntos. Então, hoje, nesse episódio, como você já deve ter visto aí no título, a gente vai falar sobre alguns pontos importantes para fechar esse nosso momento de formação aqui, pelo menos nesse mês de agosto, onde a gente vai falar de ascese e vida cristã. Vida cristã a gente mais ou menos entende um pouquinho do que seja, mas a palavra ascese, já ouviu falar dessa palavra? Sabe mais ou menos o que é que ela significa? Por que ela é importante para a vida de Dom Bosco, para a sua espiritualidade? Sabe não? Pois agora você vai ficar sabendo. Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos Vamos juntos! juntos! Vamos 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 juntos! E aí, para a gente dar início a essa nossa conversa, só a explicação, né? O termo ascese, ele está muito relacionado ao exercício espiritual. O que significa, então, fazer um exercício espiritual? Um exercício que parte de dentro de você, que se trabalha o seu interior. Então, o que é que está dentro do nosso interior? Nossas emoções, nossas vontades, nossos desejos. Então, tudo isso precisa ser bem exercitado, bem educado. E aí, todos os pontinhos que a gente vai trabalhar daqui para frente, dentro desse episódio, estão relacionados com a ascese. Eu falei no episódio passado que isso era meio polêmico, por quê? Porque hoje em dia a gente escuta muito fortemente um discurso, ou vários discursos, a respeito de libere todas as suas vontades, libere tudo isso, não sei o que, descontroladamente. Isso não faz bem. Como dizem os mais antigos, tudo que é demais é muito, minha gente. Então, se a gente libera demais as coisas, sem nenhum respeito, sem nenhum cuidado, sem nenhuma medida, a gente não sabe onde vai dar. Então, pode ser que a gente encontre um largo caminho, mas pode ser que a gente encontre uma parede na nossa frente. Ou então a gente encontra um lago e a gente vai dar, como o povo diz, com os burros na água. E aí, minha gente, não estamos nesse podcast aqui para levar vocês para se dar mal. Então aqui nesse lugar é um espaço da gente crescer orientados para uma meta muito da boa. Então, vamos dar continuidade aqui ao nosso episódio. E sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais essa edição do podcast Vamos Juntos. Nós estamos aqui tratando, como vocês já sabem, de alguns traços importantes da espiritualidade de Dom Bosco e quero agradecer você que está acompanhando, está gostando dessa formação. Afinal de contas, minha gente, a gente tem aqui neste espaço um momento de crescimento, um momento de fortalecimento, de aprofundamento da nossa fé e da nossa vida de fé. E aí, neste nosso episódio de hoje, fechando então essa série assim muito da boa sobre espiritualidade de Dom Bosco, a gente vai falar sobre ascese e vida cristã. E aí dentro desse contexto aí, segundo o autor do livro que a gente está se baseando para esse nosso estudo, que é o Giuseppe Buccellato, que é salesiano, a gente entende aqui que ascese e vida cristã é composto por alguns outros elementos, como recolhimento, castidade, os tais novíssimos, não sei se você conhece, e a amizade espiritual. É um monte de coisa, mas com certeza a gente vai conseguir compilar e assimilar tudo aqui. Se você está nesse processo de anotar essas coisas que a gente está falando aqui no podcast, vai guardando no seu caderninho espiritual, pois hoje também é dia, viu? De a gente anotar alguns conceitos e alguns entendimentos a respeito de algumas notas dominantes, como o próprio texto fala sobre a espiritualidade de Dom Bosco. Segundo o texto do salesiano Buccellato, vamos continuando aqui. O termo recolhimento figura entre os propósitos feitos pelo próprio Dom Bosco e aparece com frequência em seus escritos. Em 1872, cerca de um ano depois do início da redação das Memórias do Oratório de São Francisco de Sales, que inclusive é um texto que a gente já citou diversas vezes aqui e não vamos deixar de citar, porque afinal de contas é
o livro, o manual para você entender sobre Dom Bosco e sobre como ser um bom salesiano, uma boa salesiana, dentro do Memória do Oratório, cerca de um ano depois, Dom Bosco escreve a uma senhora e diz assim: a senhora preocupa-se muito com a escolha do seu estado, no caso do seu estado de vida, tá, minha gente? Porque aí a gente pode pensar que estado seria questão geográfica, mas não é não. A escolha do seu estado de vida. Continuando, como Dom Bosco dizia, e faz bem. A oração, a comunhão frequente, o recolhimento serão as suas bases. Olha aí, recolhimento começa a aparecer aí nos textos dele. Em outro momento ele diz assim: amarei e praticarei o recolhimento. Teria Dom Bosco anotado isso nos seus propósitos por ocasião da vestidura clerical. Isso é o momento em que Dom Bosco vestiria finalmente aquela batina preta, né? E ficaria utilizando ela para o resto da vida como sua veste comum, sua veste do dia a dia. Que é até importante a gente frisar aqui, né? A batina, ela não é uma veste para a missa, é uma veste litúrgica. Veste para a missa é o que a gente usa, é a alva, né? Aquela roupa branca, a estola, a casula. Agora, a batina, ela era originalmente considerada uma veste comum. Então, não é veste para eu só usar na hora da missa. É o veste para eu usar todo dia. Igual como eu coloco calça, camisa, eu uso a batina também. Então, só a título de curiosidade, é por isso que você não vai me ver usando batina. Você vai me ver de batina para missa, porque não é roupa para missa. Bom, pelo menos na sua origem, né? Muito embora que agora esteja na moda, mas vamos embora. Mas o que é então esse recolhimento que Dom Bosco sempre está se referindo aqui? A expressão recolhimento refere-se à vida interior, à solidão fecunda que deve ser cultivada no segredo do próprio quarto, que favorece o recolhimento e a oração. Então, isso que Dom Bosco estava vivendo aqui, essa ideia do recolhimento, que ele tem falado aqui, inclusive que ele propôs, né, para a senhora que estava na sua dúvida sobre o seu estado de vida, a sua dúvida vocacional, ele fala do recolhimento, né? Esse recolhimento é exatamente esse momento de vida interior. Eu vou viver dentro de mim, vou cultivar dentro de mim esses valores do Evangelho, a minha vida de fé. Então, o recolhimento, viver a fé no recolhimento, é eu trazer de maneira interna e muito bem colocada, muito bem enraizada dentro de mim a minha perspectiva de fé. Para que quando eu estiver sozinho, para que quando eu não estiver dentro da igreja, eu consiga ainda assim viver na presença de Deus sem precisar colocar uma cruz, sem precisar botar uma camisa de igreja, sem precisar cantar uma música de igreja, mas eu viver aquela perspectiva de fé dentro de mim, na minha intimidade, no meu recolhimento, como a própria palavra diz, né? Então está referindo-se aí àquela solidão fecunda. Tem até uma música na igreja que fala, né? Meus momentos prediletos são solidão, mas sempre convosco, Jesus Senhor. Então, de fato, é esse desejo da gente querer viver na solidão acompanhados pelo Senhor. Então, quando estou sozinho, eu tenho consciência de que Deus está comigo, e isso é viver esse recolhimento do qual Dom Bosco estava sempre falando. Outra coisa que vai fazer com que a gente viva bem, esse traço forte da espiritualidade de Dom Bosco, que é a ascese e vida cristã, é a castidade. Ô palavrinha que agora está em moda, mas um monte de gente não sabe muito bem o que é. Castidade é constantemente recomendada aos salesianos, mas também aos jovens, hein? Preste atenção, garotada. Dom Bosco dizia: tomaremos como mestre, afirma ele numa conferência aos salesianos, o grande santo do qual faremos a festa em poucos dias, São Filipe Neri. Ele fala isso perguntado sobre qual seria a principal virtude para um religioso com que também estivessem relacionadas todas as demais virtudes, e aí ele vai respondendo: conserve a castidade. Sendo conservada, terá como companheiras todas as outras virtudes. Perdida esta, também desaparecerão todas as outras virtudes. Dom Bosco falava isso aos seus irmãos salesianos e aos padres salesianos. E aos jovens, o que é que ele vai falar? Aos jovens, sobretudo os que vinham no início da sua obra de costumes desordenados, não que hoje, né, os jovens estejam assim, longe disso, ele apresenta também sempre essa virtude, mas provavelmente com uma linguagem e com uma proposta de modelos
que hoje poderiam parecer um pouco excessivos, mas a partir da convicção profunda de que a prática desta virtude é fonte de equilíbrio e de serenidade. A virtude da castidade ainda é associada com frequência à da humildade, virtude constantemente recomendada também em outros contextos. Como Dom Bosco diz, a caridade, a castidade, a humildade são 3 rainhas que caminham sempre juntas. Uma não pode existir sem as outras 2. Isso ele fala nas Memórias Biográficas, que é um conjunto grande de textos, que ele deixou aí como um testamento espiritual para todos os seus salesianos. Também ele vai dizendo nas Memórias Biográficas: com a temperança virão a humildade, a castidade e as demais virtudes. A castidade é aquela reserva que você tem, com relação aos seus sentidos e seus instintos, lembrando que ela deve estar sempre direcionada ao bem, sempre direcionada àquilo que é proposta de Deus para a vida do ser humano. Então a castidade é aquele desejo da gente viver de maneira ordenada e respeitosa a vida com relação ao nosso corpo e os nossos desejos. Que eles sejam tranquilamente respeitados e livremente acolhidos por todos nós. E aí cada um vai vivendo a castidade proposta para o seu próprio estado, para a sua vivência. Mas em todos esses casos, a castidade deve ser a maior virtude do coração, de entrega ao Senhor, de desejo de viver tudo na sua vida de acordo com o bem que é proposta de Deus para todo mundo, e não uma vida egoísta, de um prazer somente que me cabe e não cabe ao outro, não cabe às outras pessoas. Enfim, a castidade é justamente o contrário do egoísmo, tá bom? Então, quando a gente vive a castidade associada à humildade, ou seja, eu não vou estar ali me exibindo, não vou estar ali me colocando no centro, seja como vítima ou seja como agressor, não vou estar me colocando como estrela do negócio, mas lembrando que é Cristo que tem que estar em evidência. Então aí a gente já começa a viver traços corretos e profundos de uma castidade perfeita. Bom, era uma realidade na vida de Dom Bosco e na vida do povo daquele tempo a morte enquanto algo muito mais presente do que a gente vê hoje em dia. A morte sempre foi um mistério para todos os seres humanos. A gente não sabe o que vem depois da morte. As nossas religiões, como a nossa religião cristã católica, sugere o céu, propõe isso como uma verdade, a gente acredita. Mas ninguém foi lá e voltou para saber verdadeiramente, como é que eram as coisas. Então, como a morte sempre foi algo que acompanhou de maneira muito forte a temática e marca de verdade a nossa história cristã, o próprio Jesus passou pelo processo de morte. E aí a temática da morte era algo ainda mais presente na vivência cultural e espiritual do tempo de Dom Bosco. Aí havia um costume mensal dentro da vivência salesiana e que Dom Bosco também trouxe na vivência com os jovens, que era o tal do exercício da boa morte. Bora fazer? Topa fazer um exercício da boa morte? Em outras palavras, o exercício da boa morte também era considerado como o apelo aos novíssimos. O que é que são esses tais novíssimos? A morte, o juízo final, o inferno e o paraíso. Lembra que a gente fez um episódio falando sobre esses assuntos? Pois muito que bem, a gente fala lá também, são os novíssimos. E isso era uma proposta, de uma realidade assim, de fé daquele tempo, mas que também pode servir para hoje em dia. Afinal de contas, todo mundo uma hora vai morrer, E aí o exercício da boa morte, essa exigência desse apelo aos novíssimos, era na verdade um outro recurso para a gente poder prestar atenção no processo de nossa conversão. Então, a vida cristã é composta de um processo, na verdade, de grande conversão que a gente faz durante toda a vida. Todos os estágios da nossa vida, todos os momentos da nossa vida exigem de nós um pouquinho de conversão, porque a santidade é algo que a gente sempre tem buscado. Então, quando a gente faz esse exercício da boa morte, é quando a gente faz um momento de oração pensando nesse processo de morte. Senhor, que eu tenha uma morte santa, que eu consiga morrer assistido pelos sacramentos, que eu consiga morrer em estado de graça, porque a perspectiva é exatamente de santidade, de ir para o céu, e Dom Bosco vivia essa perspectiva de santidade muito forte e queria que também os jovens vivessem isso, seus salesianos também vivessem isso. E isso fala para o nosso tempo? Mas é claro que sim.
Afinal de contas, como eu já disse, todo mundo vai morrer um dia. Então, por que não a gente já rezar pensando nessa perspectiva, uma vez ou outra? Claro que eu não vou ficar desejando a morte. Eu sou um suicida. Não é isso. Mas é ter presente dentro da sua cabeça, dentro da sua consciência, de que a morte é uma realidade. Ninguém vai ficar para semente. Então, inclusive, a gente é semente de vida, né? A gente é semente de esperança na vida do outro. Mas quando eu morrer, eu vou para o céu e aí eu quero me preparar para essa ida. Então, o apelo, né, que Dom Bosco fazia com relação aos novíssimos é justamente que esse exercício da boa morte é rezar, ter consciência dessa perspectiva de que um dia essa vida terrena vai terminar e a vida eterna vai continuar. Então, eu já vou me preparando para isso desde agora. Não é para ter medo, não é de desespero, não tem nada a ver com isso aí não, hein? Vamos deixar de infantilidade. Isso aí é uma questão muito assim, que medinho. Não, gente, faz parte da vida. Assim como respirar faz parte de viver, morrer também faz parte de viver. E aí, para Dom Bosco, isso é uma realidade clara, né? A gente vai para o céu, Deus está nos esperando na eternidade também. E aí, quando eu morrer, tomara Deus que eu vá para o céu. Então, isso daí já é pensar dentro dessa perspectiva, fazer um exercício de boa morte. Rezar a Deus, né? Nessa intenção de que tenhamos uma morte santa. É como a gente reza, gente, na Ave Maria. Rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte. Quer dizer, a gente já está pensando nessa perspectiva. E tá tudo certo. Todo mundo sempre rezou, ninguém nunca ficou assombrado com isso, não. Eu espero que você não tenha ficado. Bom, outro aspecto forte da realidade de espiritualidade para Dom Bosco é o tema da amizade. E ele recorre em muitas suas notas biográficas e também na sua experiência humana e espiritual. A gente já falou aqui em outros momentos o tema da espiritualidade, da amizade de Dom Bosco, né? Deus como um grande amigo da gente. A juventude de Dom Bosco, lá em Chieri, na sua escola local, e depois no seminário, é marcada espiritualmente por algumas amizades bem profundas. A opção fundamental de jovem seminarista de Dom Bosco é de fazer-se acompanhar por alguns que eram notoriamente conhecidos como modelos de virtude. Então, Dom Bosco não procura o mais legalzinho, o mais engraçadinho para ser um amigo dele. Dom Bosco era esperto, ele procurava fortalecer suas amizades com aquelas pessoas que realmente o levariam e o inspirariam para uma vivência de santidade. Que eu acho que você que está ouvindo o podcast Vamos Juntos também deve começar a observar isso daí. A gente escolhe as nossas amizades, né? Pois muito bem, começa observando se aquele teu amigo, aquela tua amiga não tem intenção de te levar para o céu, meu irmão, minha irmã, não tem intenção mínima de viver uma experiência de amizade verdadeira com você, que frutifique em vida, em felicidade, em santidade, vai revendo aí o nível de entrega para essa amizade, tá? Menos conhecida, mas certamente mais significativa e, em todo caso, de muito maior duração, é a amizade de Dom Bosco com um dos seus colegas no seminário de Chieri, no Colégio Eclesiástico de Turim, o João Francisco Giacomelli, que viveu entre 1817 e 1901. Nos anos sucessivos à sua ordenação presbiteral, Giacomelli viverá algum tempo em Valdoco, com Dom Bosco e também com a mãe Margarida, a santa mãezinha de Dom Bosco. Nos 30 anos seguintes, ele será companheiro de Dom Bosco de peregrinação ao Santuário de Santo Inácio e também, a partir de 1872, até a sua morte, será o confessor de Dom Bosco, além do penitente de Dom Bosco. Então, esse menino aí era um realmente grande amigo de Dom Bosco e o levou a uma vida de santidade. Dom Bosco e seu amigo, o padre Giacomelli, encontravam-se para se confessarem um ao outro. Olha que coisa mais maravilhosa. A pedagogia, a santidade de Dom Bosco encontra um dos seus recursos mais extraordinários na amizade espiritual. Essa constatação pode orientar ainda hoje o projeto de vida de todas as pessoas guiadas pelo carisma salesiano. Então, nós estamos encerrando por aqui esse nosso projeto de formação sobre a espiritualidade de Dom Bosco, trazendo esse traço que a gente já tinha tocado nele em outros episódios, a ideia da amizade espiritual. Impulsionados por aquele episódio da amizade com Deus, a gente termina aqui trazendo esse traço da amizade espiritual.
Então, jovem, você que está acompanhando também esse podcast, não deixe de conservar suas amizades espirituais. Se você tem uma amiga, um amigo, pode ser da sua idade, pode ser mais velho ou mais novo do que você, mas que seja uma pessoa de fé, guarde essa pessoa no seu coração, num cofrinho, para não perder essa amizade de jeito nenhum. Porque é uma pessoa que pode te orientar num caminho frutuoso de vida e também te ajudar para ir para o céu. Meu irmão, minha irmã, não perca essa oportunidade não. Se agarre nessas pessoas. Bora pro céu juntos. Vamos juntos, né? Então, minha gente, quero agradecer você que acompanhou esse podcast essas semanas todas aí, essas 4 semanas de formação sobre a espiritualidade de Dom Bosco e te dizer que, de fato, se a gente segue, né, ou tenta seguir todas essas propostas de vida espiritual, com certeza a gente vai dar largos passos no caminho da nossa conversão e também no caminho da nossa santidade rumo ao céu, que é o objetivo de todo mundo que vive o cristianismo, né? A gente vá para o céu e transforme este mundo num lugar celestial também, no reino de Deus, que é aquilo que é a proposta de Jesus para nós. Então, muito obrigado de coração por ter acompanhado e vamos encerrar este momento continuando rezando a oração aqui a São João Bosco. E nesse tempo desse mês de agosto, né, que é o mês de nascimento de Dom Bosco, não deixe de fazer a sua prece, de pedir a sua graça a Deus pela intercessão do nosso querido paizinho São João Bosco. Ele é um pai bom, ele é um amigo bom, um guia muito bom, de fato, um companheiro de viagem rumo a Jesus. Então vamos fechar esse nosso período de formação com mais essa oração a São João Bosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São João Bosco, Pai e Mestre da juventude, dócil aos dons do Espírito e aberto às realidades do teu tempo, foste para os jovens, sobretudo humildes e pobres, um sinal do amor e da predileção de Deus. Sê nosso guia no caminho de amizade com o Senhor Jesus, para podermos perceber nele e no seu Evangelho o sentido da nossa vida e a fonte da verdadeira felicidade. Ajuda-nos a corresponder com generosidade à vocação que recebemos de Deus, para sermos na vida cotidiana construtores de comunhão e, em comunhão com a Igreja inteira, colaborarmos com entusiasmo na edificação da civilização do amor. Obtém-nos a graça da perseverança na vivência da vida cristã em grau elevado, segundo o espírito das bem-aventuranças, e faz com que, guiados por Maria Auxiliadora, possamos encontrar-nos um dia contigo na grande família do céu. Amém. São João Bosco, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe e te guarde, meu irmão e minha irmã. E até a próxima semana em mais um episódio do podcast Vamos Juntos! Esse podcast é uma iniciativa da AJS Caetés e Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.